Olá, boa tarde. Você que nos acompanha agora pelo Portal RC1, iniciando o nosso Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte para você. Daqui a pouquinho a gente vem com informações do nosso esporte local. Tivemos aqui o início, a volta, aliás, depois de 16 anos do nosso varziano de futebol aqui em Dois Córregos. Também vamos lá para um foco especial para falar do Super Mundial de Clubes. Brasileiros também foram a campo hoje, vão a campo aí também, foram aliás ontem aí, você acompanha o resultado com a gente. Também Fórmula 1 e muito mais dos bastidores da bola, dos que está acontecendo, sendo destaque. Você acompanha nessa tardezinha agora de segunda-feira também aqui pelo Esporte Notícia. E antes de começar com as informações do esporte, eu começo também em nome de parceiros e eu falo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa aqui da nossa cidade, da região, no quesito aí de vestuários e também, claro, com aquele cuidado especial para sua casa, na coleção completinha aí de cama, mesa e banho, cortinas também para a casa toda, melhores preços e também condições de pagamento para você na Praça Francisco Simões, número 156. Telefone para contato é o 3652-1987 ou então também tem um WhatsApp para você, que é o 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Falo também de Agropecuária Bichos e Companhia, o lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho e tosa. Tem lá também os artigos para pescaria, aquarismos, peixinhos ornamentais e muito mais para você conferir na Rua 15 de Novembro, número 1117. Telefone é o 3652-4675, Agropecuária Bichos e Companhia. Vamos lá iniciar as informações do esporte. A gente começa com o esporte local, porque tivemos ontem, domingo, o pontapé inicial também no nosso campeonato varziano de futebol aqui em Dois Córregos, a volta dele depois de 16 anos, aí um pedido também da população. Ontem tivemos já 2 jogos ocorrendo no campo do Clube Atlético Botafogo. Conversamos lá também com o prefeito Tião Mazieiro, com o secretário de esportes, o Maurício Ferro, e você acompanha um pouquinho com a gente. Nossa equipe do Portal RC1 veio até o campo do Clube Atlético Botafogo acompanhar o pontapé inicial do campeonato varziano. Depois de 16 anos, ele está de volta a pedido há muito tempo da nossa população. A gente conversa com o prefeito Tião Mazieiro, também com o secretário de esportes, o Maurício Ferro, que fala um pouquinho pra gente do campeonato e você acompanha também esse pontapé inicial direto aqui do Clube Atlético Botafogo com o Portal RC1. A nossa equipe do Portal RC1 vem para poder acompanhar mais um pontapé inicial aqui no nosso campo Botafogo. Hoje o nosso varziano, tão aguardado, voltando a Dois Córregos, né? Bom dia, Tião. Bom dia, Jéssica. É isso mesmo. O campeonato varziano há muito tempo, um pedido muito antigo, e hoje a gente tem o privilégio de estar aqui no campo do Botafogo participando da abertura de mais uma edição do campeonato varziano, com a participação de 8 equipes. Hoje inicia-se o campeonato com 2 jogos, um agora de manhã e o outro na parte da tarde. Movimentado o nosso esporte, tivemos há poucos dias o nosso amador, agora também o nosso, aliás, nosso veterano também, né? E agora o nosso varziano. É isso mesmo. Secretaria de Esportes, parabenizar o Maurício, toda a equipe da Secretaria, que vem desenvolvendo um trabalho e trazendo oportunidades, falando no campo do futebol. Tivemos o Campeonato Mais 40, tem a parceria da Prefeitura com a Secretaria de Esportes, colocando Dois Córregos no Campeonato Amador Regional, representando a nossa cidade, e hoje um compromisso nosso que se torna realidade, Campeonato Varziano, tendo início hoje, e a gente está aqui assistindo o jogo e vamos aguardando aí as emoções que vão surgir. A nossa equipe do Portal RC1 vem para o nosso campo do Clube Atlético Botafogo, mais um pontapé inicial, agora do nosso veterano, tão aguardado aqui também por toda a população, há anos esse pedido e agora voltando à realidade. Bom dia, Maurício. Muito bom dia. Hoje é motivo de muita alegria para nós, né? Nós estamos aí após 16 anos retomando uma competição tão especial. Até na minha fala eu ressaltei aí o pessoal que eu estive jogando, né? No congresso eu até falei pro pessoal que eu estive jogando a última competição que teve.
numa semifinal, e depois aquele ano a gente acabou não tendo mais execução. Era era uma ambição muito grande dos atletas do Dois Córregos, né? Essa geração que passou aí sem ter disputa do varziano, e hoje realmente é muita alegria. O pessoal ontem esperava a abertura da Copa do Mundo de Clubes, a gente estava esperando hoje a abertura do varziano Dois Córregos. São 8 equipes aí buscando, né, também a taça, o troféu que foi apresentado hoje também. E o pessoal aí a todo vapor, né? A torcida também vindo aqui comparecendo aos jogos. O troféu até em forma especial, né? A gente tinha esse troféu na Secretaria de Esportes, é um troféu muito bonito, muito grande, né? E a gente falou que a gente esperava uma competição que valesse a importância daquele troféu, né? Que iria ter uma competição especial, e nada mais especial do que essa volta, né, do varziano. Apresentamos hoje para as equipes, né? O pessoal já olha assim, vê que o troféu é até maior do que a gente, né? O troféu, a turma já até começa a ter um pouquinho mais de competitividade na competição. Então, 8 equipes competem, né, para a conquista desse troféu, para a conquista do varziano 2025. Esse ano, o varziano é voltado para equipes locais. A gente tem a brecha aí para que possam se inscrever 6 atletas de fora, né? São 25 atletas, onde podem 6 de fora. Estou vendo as equipes que estão estreando aqui hoje também tem seus reforços de fora, de Mineiros, de Jaú, de Torrinha, Itapuí. Então tem jogadores aí reforçando as equipes nessa disputa aí. Teremos 2 grupos com 4 equipes, classificando 2 de cada grupo, semifinal e final para a gente descobrir a final. Dia 10 de agosto, tem data marcada, Dia dos Pais. A gente aí está programando um evento legal para o dia, para aproveitar a festividade do Dia dos Pais e também essa grande final. Fica aí o convite para o pessoal poder também comparecer e acompanhar mais esse campeonato aqui em Dois Córregos. Isso, os jogos acontecem aqui no campo do Botafogo, aos domingos. Sempre 2 jogos, são 2 rodadas por domingo, às 8h10 e às 10 da manhã. A gente tem aí, desde hoje, dia 15, a gente vai até o dia 10 de agosto, todos os domingos com jogos, excepcionalmente, né? Do dia 6, fica o convite para quem está acompanhando também, vai ter uma festividade aqui, um jogo festivo aqui no caso, para arrecadar fundos também, né? Então, fica também dia 6 o convite. Então, para que todo domingo daqui até dia 10 de agosto, venha prestigiar o futebol dos Córregos. Tá aí, pessoal, informações então também do nosso esporte local, a volta do nosso varziano aqui em Dois Córregos, você acompanhando com a gente. E vamos lá, porque a expectativa foi grande também para o início, hein, né? O pontapé inicial do Super Mundial de Clubes. Tivemos o início dele ocorrendo aí também em pleno sábado com Al Ahly e Inter Miami. O pessoal foi a campo e ficou tudo igual nessa estreia aí, hein? O pessoal não saiu do placar de 0-0 nessa partida inaugural aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Isso não significa, porém, que o jogo foi morno, aliás, foi muito movimentado, mas teve grandes defesas, né? Os 2 goleiros aí foram verdadeiros paredões aí, e por isso esse placar de 0-0, cada equipe somou apenas 1 ponto aí no grupo A, que conta ainda com Palmeiras e também Porto. Tivemos também o Bayern de Munique e o Auckland City, e esse daí, gente, no domingo não teve dó nem piedade, viu? Aliás, bateu aí, né, o Bayern de Munique e o Auckland pelo placar de 10-0 pelo grupo C. Musiala entrou no segundo tempo, fez o hat-trick dele. O Coman, o Miller e também o Wallace marcaram 2 vezes cada. E o Sacha Boey aí também acabou deixando a marca dele nessa goleada histórica aí pelo grupo C, que conta também com o Benfica e o Boca Juniors aí no grupo. Tivemos também o Paris Saint-Germain contra o Atlético de Madrid, campeão da Champions League, aí voltou a atacar, né, dominante, como no 5-0 contra o Inter de Milão no fim de maio. O PSG sufocou aí o Atlético de Madrid do início ao fim e goleou pelo placar de 4-0 também aí no Super Mundial de Clubes. E tivemos ainda em Nova Jersey o primeiro brasileiro a estar em campo, a começar essa caminhada no Super, nossa Copa do Super também, que foi o Palmeiras. Palmeiras que enfrentou o Porto de Portugal. Jogo também movimentado, né? Muito bem movimentado aí para os 2 lados também aí dessa partida, que acabou também em 0-0, tudo igual aí no placar. Você confere com a gente como foi.
Palmeiras e Porto fizeram uma partida eletrizante em Nova Jersey com chances para ambos os lados, mas principalmente com pressão alviverde do início ao fim. Empurrado por uma grande parte da torcida presente, o Verdão teve as melhores chances, bombardeando com Estevão, Rios e até bola na trave de Murilo, mas terminou com o empate por 0-0 na rodada de estreia da Copa do Mundo de Clubes. Ambas as partidas do Grupo A terminaram em empate sem gols, deixando todos os clubes igualados com 1 ponto. O Palmeiras enfrenta o Al-Ahly às 13 horas de quinta-feira em Nova Jersey, enquanto o Porto joga com a Inter Miami às 16 horas do mesmo dia. Jogos são válidos pela segunda rodada da fase de grupos. O Verdão fica atualmente em terceiro lugar, enquanto o Porto é o segundo colocado. O time egípcio lidera a chance e o Inter Miami fecha na lanterna. O goleiro do Porto, Cláudio Ramos, foi um dos destaques da equipe portuguesa, escolhido por Martim Ossime para garantir e assumir a vaga do lesionado Diogo Costa, capitão da equipe. Ramos estabeleceu grande dificuldade ao Palmeiras ao fazer defesas difíceis tanto na primeira quanto na segunda etapa, em momentos de pressão do Alviverde. Tá aí, pessoal, o primeiro brasileiro, então, Palmeiras enfrentando o Porto de Portugal, tudo igual, placar de 0-0 aí no placar. E tivemos também mais um brasileiro encerrando a noite, aliás, né, durou até a madrugada aí esse jogo, que foi Botafogo e o Seattle Sounders, né? E o Botafogo, o primeiro brasileiro aí, conquistando a sua primeira vitória também na Copa do Mundo de Clubes na madrugada dessa segunda-feira, placar de 2-1. Gols aí de Jair e Igor Jesus antes do intervalo. Botafogo fez uma primeira etapa na qual soube aproveitar as chances que teve, mas não fez um bom segundo tempo, viu? Só deu aí os americanos na parte final. Seattle diminuiu com Christian Rodin, levou perigo até o último minuto de jogo. Aliás, o John, né, que fez uma ótima defesa para salvar aí essa vitória. Botafogo é o atual segundo colocado aí do grupo B também do Super Mundial de Clubes. Mas tá aí, e hoje a gente tem o Flamengo, né? Vamos aí aguardar hoje o Flamengo, amanhã o Fluminense, os brasileiros também aí nesse Super Mundial de Clubes. Vamos lá falar agora de Corinthians também, pessoal, porque o pessoal tá de férias, né? O elenco tirou aí 15 dias de férias e o Roberto tá aproveitando esse período para descansar, mas também para manter aí os seus treinamentos, para tentar voltar o quanto antes, né, da sua lesão também na vértebra aí. Ele que ainda não tem data para poder voltar a atuar, mas já deve estar aí bem adiantado depois desses 15 dias, se continuar aí nessa sessão de treinamentos que ele vem seguindo, e você acompanha com a gente agora também. Desde a última sexta-feira, os jogadores do Corinthians entraram de férias pelas próximas 2 semanas, mas Yuri Alberto optou por dividir o período de descanso com a recuperação da fratura no processo transverso de uma das vértebras da coluna, na região lombar. O artilheiro do Timão na temporada viajou para Miami com a família e com a companhia de Gustavo Jorge, fisiologista e fisioterapeuta que trabalhou no Corinthians entre 2004 e 2007 e que trabalha com o Roberto fora da estrutura do clube. O foco nos próximos dias, além do descanso, será nos exercícios que ajudem a acelerar a recuperação do camisa 9, que não veste a camisa do Timão desde 24 de maio. Neste dia, o Roberto deixou a partida contra o Atlético Mineiro sem conseguir caminhar. O artilheiro só deixou o gramado da Arena MRV com a ajuda de companheiros de clube. Os exames diagnosticaram a fratura e não há previsão de retorno aos gramados. Há expectativa de que o Roberto possa retornar das férias em um estágio avançado da recuperação. Entretanto, diante da delicadeza da lesão, o clube trata o problema com cautela.
O Corinthians entrará em campo daqui a um mês, ainda sem data e horário definido. O primeiro compromisso depois das férias será contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena pela 13ª rodada do Brasileirão. Antes, Dorival Júnior terá mais de 2 semanas de intertemporada para preparar o elenco. Além de Roberto, o técnico saiu de férias sem poder contar com Gustavo Henrique em transição física e Ranielli, com problema no músculo posterior da coxa esquerda. Tá aí, pessoal, daqui a pouquinho tem mais informação para você em nome também lá de AM Metais, a empresa que faz a diferença na cidade. Leva lá o seu material, dá um destino correto, você vai ajudar o meio ambiente, vai ganhar dinheiro. É só vantagem em você poder fazer parte e contar também com a AM Metais. O telefone é 3652-1599, tem também o WhatsApp, que é o 981 71 2810, AM Metais. Também em nome da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas. Aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você. Aqui em Dois Córregos, fica na Avenida Fernando Costa, número 264. O telefone é 3652-5444. E tem também o WhatsApp, que é o 998 49 45 44, Wizard. Vamos lá falar do Santos agora também, porque o Santos promete passar aí por um recap também durante essas férias, viu? Inclusive, muita gente deve estar aí de saída do time. 2 saídas já foram aí sacramentadas, né? Que foi o Soteldo, que foi vendido atualmente aí para o Fluminense, e também Léo Godoy. Mas tem mais jogadores que devem estar de saída também. Você acompanha com a gente agora. Enquanto o elenco curte um período de férias, a diretoria do Santos deve seguir trabalhando no dia a dia para reformular o plantel, equilibrar as contratações e dispensas e deixar a equipe pronta para o segundo semestre. 2 saídas já foram sacramentadas, Léo Godoy e Soteldo. No caso de Soteldo, a proposta do Fluminense foi considerada boa para todos e o jogador também bateu o pé querendo sair. Já no caso do lateral, o Independiente da Argentina ofereceu comprá-lo do Atlético Paranaense e o Peixe só poderia mantê-lo se igualasse a oferta, algo fora de cogitação. Outro de malas prontas é Júlio Furch, que solicitou a rescisão unilateral de seu vínculo ao jurídico do clube e aguarda o desfecho da situação para ficar livre no mercado depois de passar todo o semestre encostado, sem atuar pelo Santos. Há mais jogadores que podem deixar o clube nas janelas de transferências que se aproxima. Um deles é o lateral direito JP. O jovem está em uma fase de oscilação técnica e tem sido pouco usado pelo técnico Kleber Xavier, embora tenha entrado contra o Fortaleza. O goleiro João Paulo, reserva imediato de Gabriel Brazão, é outro que pode ser negociado por vontade própria. Ele ainda não teve sequência em 2025, atuando em apenas 3 partidas, contra 28 do concorrente. Aos 29 anos, ainda tem boas possibilidades no mercado e aguarda propostas. O futuro dos dois está entrelaçado. Se Brazão receber propostas do futebol europeu que interessem, é possível que João segure o pedido de transferência em caso de surgimento de ofertas para ele. João, que perdeu a vaga a um time titular, é outro que pode receber ofertas para deixar o Santos ainda neste ano. Diego Pituca também estaria na mesma situação, mas já sinalizou ao Peixe que não quer sair neste momento. Por fim, Gabriel Veron segue fora da lista de relacionados por opção técnica. O atacante está cedido pelo Porto de Portugal por empréstimo e não tem previsão de ser usado. Ele teve ao menos 3 episódios de indisciplina e não faz parte dos planos de Kleber Xavier. Pessoal, tá a informação para você do Santos e chega informações pra gente também referentes aí ao São Paulo, né? O São Paulo que deve aí a qualquer momento também estar anunciando a saída do técnico Luiz Ubeldia do cargo de treinador, principalmente depois das derrotas aí consecutivas também do São Paulo. Ele teria colocado já o cargo aí também à disposição e o Tricolor tem pressa para buscar um novo nome para estar assumindo aí o time. E você acompanha também as informações que chegam aí dos bastidores.
A segunda-feira será decisiva para o futuro do técnico Luiz Beldia no São Paulo. Pressionado, o técnico deve ter sua saída oficializada pelo tricolor, que tem pressa para fechar com o substituto. Um dos alvos é o também argentino Hernan Crespo, que já passou pelo clube. Os últimos dias foram de incertezas nos bastidores do Morumbi, depois de mais uma sequência de resultados negativos. O São Paulo viu o Zubeldia colocar seu cargo à disposição, como já havia cogitado outras vezes em momentos ruins. Em todas, foi demovido da ideia para ter sequência de trabalho. De imediato, dirigentes do São Paulo mais uma vez conversaram com o Zubeldia e afastaram a ideia de uma saída logo depois da derrota por 3-1 para o Vasco na última quinta-feira no Morumbi. Antes, o tricolor já havia perdido para Mirassol e Bahia. Agora, porém, o cenário é outro. O São Paulo viu a pressão interna e externa aumentar nos últimos dias e entende que o Zubeldia está convencido a deixar o clube. Por isso, não deve encontrar dificuldades para chegar num acordo por sua saída já nesta segunda-feira. Com o elenco de férias por causa da Copa do Mundo de Clubes, o tricolor tem pressa para acertar a contratação de um novo técnico, caso a saída do atual comandante seja mesmo sacramentada. A questão financeira era um empecilho para que o São Paulo demitisse o Zubeldia, mesmo insatisfeito com os resultados. A multa rescisória para demitir o técnico argentino é de 3 milhões. Como a tendência é que haja uma conversa para que ele deixe o cargo por iniciativa própria, o tricolor não terá de arcar com esse valor. Tá aí, pessoal, e o Zubeldia, né? A gente está aguardando informações aí, mas parece que realmente ele deixa de ser o técnico aí do São Paulo. Crespo é um nome aí realmente que está crescendo nos bastidores para poder assumir. Vamos aí acompanhar os próximos capítulos. Daqui a pouquinho mais esporte para você. É em nome também de Restaurante Fogão de Lenha, o canto da chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar saborear a melhor comida, pessoal. Também tem lá para você as porções e agora os combos. Você escolhe aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o canto da chuleta. E fala em nome também lá da Vero. E falar de Vero é falar de internet. E mais do que isso, internet de qualidade. Você confere com a gente também no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV. Mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Pessoal, vamos lá falar um pouquinho de Fórmula 1 também, porque tivemos no domingo o nosso GP do Canadá. George Russell acabou levando aí a melhor e conquistou o pódio no primeiro lugar da prova. E você acompanha com a gente também como foi. Quem esperava por um deslize de Max Verstappen no GP do Canadá deste último domingo, recebeu, na verdade, a primeira batida entre a dupla da McLaren. A colisão de Lando Norris e Oscar Piastri, a 3 voltas do fim, ofuscou a vitória de ponta a ponta de George Russell, que segurou o holandês da RBR pelo triunfo e dividiu o espaço com o primeiro pódio do calouro Andrea Kimi Antonelli da Mercedes. Gabriel Bortoleto foi o 14º. A vitória de George Russell ficou sob risco por mais de 5 horas, no entanto. A RBR entrou com um protesto após a prova contra o piloto da Mercedes por considerar que o britânico dirigiu de forma errática durante o safety car. O ganhador da corrida freou atrás do carro de segurança e foi brevemente ultrapassado por Verstappen, o que não é permitido por regulamento. O time austríaco também acusou Russell de agir contra o espírito esportivo pela freada e subsequente ultrapassagem de Verstappen, mas os argumentos foram rejeitados pela direção da prova e o britânico não foi punido. Sendo assim, manteve a primeira colocação. Já um incidente entre as duas McLarens se deu por volta de 63 e 70, depois da segunda rodada de pitstops da prova.
A troca de pneus permitiu uma aproximação entre os colegas de equipe. Norris, quinto colocado, tentou passar o companheiro, mas bateu no muro e abandonou. 4 horas após o fim da prova, os comissários consideraram que Lando tentou se mover onde não havia espaço e o puniram com 5 segundos no acréscimo do tempo de prova. Embora tenha se retirado da prova, ele completou 90% dela, o que o mantém na lista de concluintes, mesmo em último. O contato entre a dupla trouxe um soft care que confirmou uma vitória segura de Russell, a primeira do inglês, em 2025. A Fórmula 1 retorna daqui a 2 semanas com o GP da Áustria, etapa válida como a 11ª do campeonato. Tá aí, pessoal, George Russell, então, levando o melhor daí do GP do Canadá, hein? Vamos aguardar as próximas provas também. Fala em nome agora da Fantasy Sports, é o seu site de apostas esportivas. Aliás, aposte online com a Fantasy e explore a emoção dos eventos esportivos. Apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. Lembrando que é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também para a Fantasy Sports. Bom, pessoal, o Esporte Notícia vai ficando por aqui. Agradeço a Ela pela técnica, você de casa que esteve também acompanhando e ficando informado com a gente. Volto amanhã, agora pela manhã, às 9 horas com Cultura Hits. À tarde tem mais esporte para você. Te desejo uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.